Olá, boa noite. O IDEMA emitiu hoje a licença para obras de enrocamento na praia de Ponta Negra e a ordem de serviço deve ser assinada amanhã. A Prefeitura de Natal entregou a documentação necessária em agosto. As obras para contenção da erosão e recuperação da faixa de areia nos períodos de maré alta prevêem também a engorda e a drenagem. Só que essas obras aí são em fase de análise ainda. O IDEMA informou que em meados de novembro será realizada uma audiência pública como exige a lei. É uma obra muito esperada, principalmente pelo setor do turismo, já que Ponta Negra é uma das praias mais procuradas pelos visitantes e também pelos potiguares. Esse é um dos destaques do RN2 de hoje, que vai mostrar também. Pois é, Emily, nós vamos falar sobre a certidão de quitação eleitoral. Serra Negra do Norte, na região do Seridó, e como levou 6 dias para os bombeiros conseguirem contê-lo. Agora sim, Emily, nós vamos falar sobre a certidão de quitação eleitoral. O documento, que deixou de ser emitido durante uma semana depois do primeiro turno das eleições, já pode ser emitido a partir desta segunda-feira no site da Justiça Eleitoral e também no aplicativo e-Título. Daqui a pouco os detalhes. Começou a 5ª edição do Festival de Teatro Infantil de Natal, o Festim, que tem uma vasta programação aí para o mês, praticamente o mês inteiro, para a criançada até o dia 17 de outubro. Daqui a pouco a gente traz a programação. O RN2 desta segunda-feira está apenas começando. Desde quinta-feira, uma sensação de insegurança tomou conta da população, principalmente em Natal. De fato, alguns crimes aconteceram, mas boa parte das mensagens que circularam nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, eram boatos, fake news. Mentiras que se espalharam rapidamente e acabaram trazendo prejuízos que vão desde a perda de tempo da polícia em deslocar equipes para crimes que não existiam, até bares e restaurantes que viram o movimento cair pela metade na última quinta-feira, segundo a Abrazel. Hoje, o secretário de Segurança do Estado falou sobre esse assunto. Mensagens, vídeos e áudios de supostos crimes compartilhados entre a população de Natal e região metropolitana nas redes sociais geraram um clima de insegurança nos últimos dias, o que preocupou também o sistema de segurança pública, já que parte dessas informações era falsa. Segundo o secretário da SESED, essas mentiras estimularam a sensação de pânico nas pessoas. Que as pessoas ficaram em pânico recebendo aquela mensagem, muitas vezes não tinha certeza se aquele fato tinha ocorrido ou não. Então, aconteceu essa, essa perturbação, todos ficaram em pânico, mas na realidade as ocorrências policiais registradas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública estava dentro da média do que acontece no dia a dia. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, o faturamento caiu 50% na quinta-feira. Impacto negativo gerado em parte por notícias falsas que prejudicam inclusive o trabalho da polícia. Apesar de algumas notícias serem falsas, crimes foram confirmados no fim de semana, a exemplo do arrastão que aconteceu em um restaurante na praia de Ponta Negra. Até o momento, 2 suspeitos foram presos. O desafio para a população e o poder público está em separar a verdade da mentira. Prejudica o trabalho da polícia porque eu mesmo vi mensagem de crime, suposto crime, que tinha acontecido em determinado município aqui da região metropolitana, inclusive dizendo que tinha tido um latrocínio. Quando nós fomos checar, mandamos viatura para lá, deslocamos o efetivo de imediato. Quando chegou, não era a verdadeira coisa. Então, isso traz um prejuízo para os agentes de segurança pública que se mobilizam para atender e a população em geral, que fica em pânico, o comércio, as escolas. Então, é prejudicial para todos nós. Diante desse cenário, a SESED informou que adotou estratégias. Todos os esforços do sistema de segurança pública, na polícia ostensiva, com a polícia militar, com a polícia civil nas investigações. Então, todas essas ações estão sendo feitas e operações programadas no decorrer da semana para intensificar todas essas ações.
Manifestantes queimaram pneus, imóveis e fecharam parte do tráfego de veículos perto da ponte de Igapó na manhã de hoje. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas ao local e as chamas foram apagadas por volta das 9 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a interdição começou por volta das 8 horas da manhã, perto da comunidade Beira Rio. As faixas fechadas pelo protesto foram as que seguem do sentido do centro para a zona norte da capital. Inicialmente, a PRF informou que o motivo do protesto era uma operação policial na comunidade que teria resultado na morte de uma pessoa, mas depois a própria PRF corrigiu a informação e disse que o real motivo da manifestação ainda está sendo averiguado. A ação provocou congestionamento nos dois sentidos da via. Vocês estão vendo imagens aí que mostram o momento dessa manifestação dos pneus queimados e o reflexo dessa manifestação com trânsito bem complicado no início da manhã de hoje na ponte de Igapó, nos dois sentidos, ficou tudo parado. Uma mulher ficou com uma faca presa na barriga hoje, depois de ser esfaqueada durante uma tentativa de assalto em Extremóis. Ela não tinha o que entregar ao assaltante. O crime aconteceu no residencial Jardim dos Pampas, em Extremóis. A jovem de 19 anos estava indo ao mercadinho perto de casa, no cruzamento entre as ruas Campos Lindos e Esperantina. Quando passava ao lado desta árvore, ela foi abordada pelo assaltante com a faca peixeira. A vítima não reagiu ao assalto, mas disse ao criminoso que não tinha dinheiro nem qualquer objeto de valor. Foi nesse momento que ele resolveu atacá-la e a esfaqueou. E na hora que enrolar a esquina, vi uma popzinha preta, uma 110. Quando eu cheguei, ela me falou que o cara tava bem vestido, tava de camisa polo, tava como se fosse saindo para ir para algum canto. Aí, quando der fé, anunciou o assalto, ela não tinha nada, ele esfaqueou ela conseguiu chegar em casa, graças a Deus, pediu socorro à minha mãe. A comerciária foi para casa ainda com a faca presa na barriga. A família chamou uma ambulância do SAMU. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Santa Catarina, em Natal, e passou por cirurgia na tarde desta segunda-feira. A polícia foi acionada, mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A família mora há 5 anos no Jardim dos Pampas, em Extremóis. A vizinhança da vítima relatou que os casos de assaltos não são frequentes na região. Os 5 homens encontrados mortos com marcas de tiros dentro de um carro capotado na zona rural do município de Afonso Bezerra, na região central do estado, eram investigados por um suposto envolvimento com uma facção criminosa. O crime aconteceu no último sábado. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas têm entre 22 e 30 anos de idade. Os 5 homens foram encontrados já sem vida e com marcas de tiro dentro do veículo localizado por militares que tinham saído para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, quando se depararam com o automóvel capotado. Nenhuma arma de fogo foi localizada no carro. O caso aconteceu na RN 118, na comunidade Canto Grande, zona rural do município de Afonso Bezerra. Além dos corpos, foram encontrados dentro do carro galos, que segundo a polícia poderiam estar sendo usados em rinhas. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. De acordo com o delegado, as vítimas tinham ficha criminal. As demais informações sobre o crime estão em sigilo. Alguns deles já tinham respondido por alguns crimes, como porte ilegal de arma. Outros eram suspeitos de ter cometido homicídio e roubo. E também constatamos que haviam notícias, inclusive inquéritos policiais instaurados na delegacia de Areia Branca, que apontam as 5 vítimas como sendo integrantes de uma facção criminosa. Isso são coisas que estão sendo apuradas em inquéritos policiais. Diante disso, instauramos um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. O governo do Rio Grande do Norte concedeu hoje a licença de instalação e operação necessária para a conclusão do enrocamento da praia de Ponta Negra. 23 milhões de reais devem ser investidos. As obras para contenção da erosão e recuperação da faixa de areia nos períodos principalmente de maré alta prevêem ainda a engorda e a drenagem, só que essas fases da obra ainda estão em análise pelo IDEMA.
Com a licença concedida, a Prefeitura poderá iniciar os trabalhos para a construção da parede de blocos de concreto pré-moldados numa faixa de 2 quilômetros na orla de Ponta Negra. Temos uma obra para iniciar de grande valor que temos aí um prazo para iniciar sob perca até de perder em torno de 75 milhões. O prazo é até o final do ano. Então, isso aí, né, principalmente a do enrocamento, né, já iniciando, né, imediatamente após essa licença, essa LIO, né, já ganhamos o prazo, né, já atingimos o prazo que o Ministério exige, né, para o início da obra, que caracteriza o início da obra, que é o enrocamento, a drenagem e a engorda de Ponta Negra. Nós temos um prazo, inclusive previsto na própria legislação federal, para o trâmite de uma licença e, obviamente, com as particularidades da licença, ela requer um cuidado maior dentro da análise do corpo técnico, né? Então, a licença, ela trafegou dentro da análise do corpo técnico, vale salientar que é um corpo técnico multidisciplinar. O enrocamento é uma etapa necessária para outro projeto, que é o projeto da engorda da orla da praia de Ponta Negra. Uma nova audiência pública foi marcada para o dia 17 de novembro, junto com a população, para discutir essa segunda etapa do projeto. Os documentos que fazem parte da licença, que é o RIMA, que é para consulta pública, ele tem que ficar pelo menos 45 dias disponível para a sociedade ler, estudar, verificar e, a partir daí, questionar ou não o estudo apresentado ao IDEMA. Essas obras de infraestrutura, elas são indispensáveis para Ponta Negra por causa da dinâmica costeira que se tem aqui naquela região. O mar avançou muito nos últimos anos, né? Nós tivemos em 2014, por exemplo, a queda completa do calçadão, né, da parte próxima mais ao Morro do Careca. E essas obras, elas vêm para poder dar estabilidade à linha de costa e também ampliar, né, a área de praia, né, a área de areia de Ponta Negra. Isso futuramente chegará na maré cheia entre 30 e 50 metros e na maré baixa até 100 metros de área de areia. Isso certamente vai dar uma outra dinâmica. Além de reformular a infraestrutura, vai dar outra dinâmica ao turismo da praia de Ponta Negra. O eleitor pode voltar a emitir a certidão que comprova estar quite com as obrigações eleitorais. O documento pode ser emitido pela internet. Quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo é Sérgio Henrique Santos. Muito boa noite para você, Sérgio. Oi, Emily. Boa noite para você. Boa noite, Rio Grande do Norte. A emissão desse documento ficou suspensa por uma semana depois do primeiro turno das eleições. Então, portanto, estava suspensa até ontem, mas a partir desta segunda-feira o documento já pode ser emitido. É a certidão de quitação eleitoral, que é aquele documento que comprova que a pessoa está em dia com as obrigações eleitorais. O eleitor, então, pode ter acesso a esse documento no site da Justiça Eleitoral, no site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ou ainda acessando o aplicativo e-Título. Lá no site, o documento está disponível no menu à direita. No aplicativo e-Título, a pessoa vai em Minhas Opções, Quitação Eleitoral. Para estar quite é necessário ter votado em todas as eleições ou ainda justificado a ausência em algum dos turnos das eleições e ainda se foi convocada para ser mesária, a pessoa não pode ter faltado a esse trabalho. Em qualquer outra situação, é preciso pagar uma multa. Esse documento é importante, Emily, estar quite com as obrigações eleitorais, porque a pessoa pode ter alguns problemas, como, por exemplo, na emissão de documentos, como passaporte. Ela pode ter problemas se ela for se inscrever em um concurso público, se ela foi aprovada, ela não pode ser nomeada. Se a pessoa for já servidora pública, fizer parte do funcionalismo público, ela também pode ficar sem receber os vencimentos ou a remuneração. Bom, então é importante ressaltar que a pessoa tem que acessar, então, o site do TSE ou ainda o aplicativo e-Título. E esse documento volta a ser suspenso, a emissão dele volta a ser suspensa depois do segundo turno das eleições. Então, no dia 30 é a data marcada para o segundo turno, do dia 31 até o dia 7 de novembro, a emissão também não vai ser permitida, que é justamente uma semana após a realização da data marcada para o segundo turno das eleições brasileiras. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. A gente vai para o intervalo agora, que passa bem rápido. Na volta, você vai ver que bombeiros estão controlando o incêndio em Serra Negra do Norte, depois de 5 dias de chamas na zona rural. Os detalhes logo depois do intervalo.
Uma cratera está se abrindo no acostamento da BR-101 Norte, a menos de 2 quilômetros de onde uma outra cratera se abriu no dia 13 de setembro. Veja agora na reportagem de Vinícius Marinho. Olhando a BR-101 Norte por cima, à altura do quilômetro 75, nem se percebe o tamanho da cratera que começa a se formar na beira da estrada. Na via, os veículos passam sem notar o perigo, que por outro ângulo fica mais evidente. Quem passa pelo local todos os dias é o Jailson, que é professor de educação física e treina correndo por ali. Dia 13 de setembro, caiu aquela BR lá perto da Moema de novo, né? Desabou lá, o caminhão caiu dentro. E no dia 14, eu fui aí, o engenheiro estava olhando lá aquele buraco, né? Eu avisei a ele que tinha um buraco aí mais próximo, aí 1,5 km, né? Essa é uma estrada de responsabilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e que há pouco tempo, recentemente, aqui a uma distância de 1,5 km, acabou fazendo ruir outro pedaço da BR-101 Norte, um caminhão guincho que transportava um veículo de passeio e um motociclista caíram na cratera que se abriu, à altura do quilômetro 76 da BR. No local, uma ponte provisória precisou ser construída pelo Exército para dar passagem aos veículos pela região. Homens do Corpo de Bombeiros conseguiram apagar o incêndio na zona rural de Serra Negra do Norte, na região do Seridó, depois de 5 dias. Vamos conversar ao vivo com Beatriz Souza, que tem mais informações em Mossoró. Ela traz essas informações ao vivo para a gente tentar entender e saber como é que está a situação agora. O incêndio foi totalmente controlado, Beatriz? Boa noite. Boa noite, Emily. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte. Olha, um incêndio de grandes proporções aconteceu durante 5 dias, como você mesma falou, no município de Serra Negra do Norte, na região do Seridó. De acordo com o tenente-coronel Araújo, ele falou que o incêndio foi finalmente controlado na noite de ontem, né? E que hoje o dia não apresentou mais foco de fogo ou até mesmo fumaça. Mas ele deixou claro que quando se trata de incêndios florestais, apesar de ter sido 5 dias, né, para conter, é uma coisa meio incerta. Às vezes algum foco pode surgir e até o momento estava sem foco, estava sem fumaça, né? Diversas equipes de bombeiros, muitas equipes de bombeiros trabalharam durante esses dias, em média 10 a 12 homens trabalhavam para conter esse incêndio, né? O prejuízo, além do bioma da caatinga para os animais, para a vegetação, também foi para os fazendeiros, onde alguma parte da pastagem do gado, né, da área da pastagem do gado, sofreu com o impacto dos incêndios. Os bombeiros trabalharam diariamente para que a casa dos fazendeiros e até o próprio gado não sofresse de forma ainda mais direta, né, com o próprio fogo, já que a área de pastagem foi afetada para alguns. Nos últimos 3 meses do ano, 154 incêndios florestais aconteceram na região do Seridó. Os bombeiros, durante esses dias, eles trabalharam para conter esse incêndio, né? E 95% da área que sofreu com esse impacto foi da região natural da Caatinga. De acordo ainda com o tenente-coronel Araújo, não se sabe ainda direito a quilometragem, os hectares que sofreram o impacto, porque é uma região serrana, então se torna mais difícil saber direitinho os hectares que sofreram com incêndio. Essa medida ainda vai ser feita, mas além dos fazendeiros que sofreram com o impacto, é importante lembrar que os animais e a vegetação sofreram com isso quando foram 5 dias de muito incêndio, de muito fogo e da própria fumaça. É importante lembrar que em caso de incêndio a população deve ligar 193 para os bombeiros. Volto com você, Emily. Obrigada, Beatriz, pelas informações, atualizando a situação desse incêndio grande em Serra Negra do Norte. O Rio Grande do Norte deve registrar pelo menos mais de 1.000 casos de câncer esse ano, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para prevenir a doença, estamos falando do câncer de mama, as mulheres precisam fazer a mamografia. Essa semana, aqui na capital, as mulheres podem ter acesso a esse exame de uma forma mais simples e de graça. Dona Maria da Conceição, aos 67 anos, foi fazer pela primeira vez a mamografia. A idosa estava ansiosa, mas animada. Eu quero fazer porque eu quero ficar arrumadinha, né? Diferente de Dona Maria, Dona Ednei, aos 69 anos, já perdeu as contas de quantas vezes passou pelo exame e ajuda a detectar o câncer de mama. Todos os anos, pelo menos uma vez, ela faz a mamografia.
É muito importante, porque tem vários casos que a gente vê, né? Gente que faz até todo ano e quando vai fazer é surpreendido com o câncer, né? Então a gente tem que se prevenir. As duas idosas fizeram o exame no mutirão de mamografia que começou nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta. O exame é realizado sem custos na unidade móvel do Grupo Reviver, em frente à Câmara Municipal de Natal, na rua Jundiaí. O grupo está comemorando 10 anos de combate ao câncer de mama. O ano passado, o Reviver atendeu 47% das mamografias de Natal. Então é uma incidência e uma estatística, né, muito gratificante para a gente que trabalha. Realmente a gente tem a convicção de que salva vidas. A programação faz parte da campanha Outubro Rosa, aqui no Rio Grande do Norte. É um mês dedicado para alertar e conscientizar as mulheres sobre a importância de diagnosticar o câncer de mama precocemente. Lindimar é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama há mais de 20 anos. O grupo de apoio ajuda pacientes com visitas hospitalares e acolhimento. São mais de 150 voluntários. Durante o mês de outubro, nós fazemos campanha, tem corridas, alguns grupos promovem, tem caminhadas, tem muitas palestras, entrevistas. Então a gente faz um movimento grande mundialmente isso, né? Além do mutirão essa semana, o Grupo Reviver estará no Centro Administrativo em Natal para fazer mamografias do dia 31 de outubro até 4 de novembro, no estacionamento da Escola de Governo. A ideia é facilitar o acesso ao exame, principalmente às servidoras públicas estaduais. Na última década, o câncer de mama foi o segundo com maior registro de incidência na Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer, ficando apenas atrás do câncer de pele. Entre os anos de 2011 e 2021, a Liga registrou mais de 8 mil casos. Para 2022, este ano, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que o número de casos chegue a 1.130 no Rio Grande do Norte. Esse diagnóstico, se for tido precocemente, tem as chances reais de cura. Então é isso que queremos, que as mulheres façam o autoexame, se toquem, acompanhem o autocuidado e também tenham acesso ao acesso da saúde, que é isso que queremos também, alertar e fazer com que o poder público reserve orçamento necessário para o acompanhamento dessas mulheres e que as mulheres tenham suas vidas salvas. Qualquer mulher com um cartão SUS pode e deve fazer o exame. Serão distribuídas 70 fichas por dia, sempre a partir das 7 da manhã, na unidade do Grupo Reviver, que está em frente à Câmara Municipal de Natal. O ITEP está alertando os estudantes que vão fazer o Enem nos dias 13 e 20 de novembro para antecipar a emissão das novas vias da carteira de identidade. Atualmente, todos os postos de emissão de RGs do ITEP no Rio Grande do Norte estão funcionando no sistema biométrico. Segundo o ITEP, por ser mais segura, a emissão do RG biométrico passa por um processo rígido de conferência pelo próprio ITEP. Por isso, o documento não é entregue no mesmo dia. Hoje, o prazo dado pelo órgão é de 20 dias. A nova identidade vem com um QR Code que pode ser usado no aplicativo para Android, RG Digital RN, permitindo ao cidadão ter o documento no celular. Para fazer um novo RG, o cidadão precisa apenas agendar pelo site agendamento.itep.rn.gov.br e comparecer no dia e horário marcados com todos os documentos necessários. A documentação está detalhada no site. O comércio vai funcionar em horário diferenciado no feriado da próxima quarta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quem traz os detalhes para a gente é Fernanda Zauli, do G1RN. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, o comércio de rua em Natal não vai funcionar no feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Os bancos também não abrem nesta quarta-feira. Os supermercados, de acordo com a CDL, funcionam das 7 horas da manhã às 21 horas. Já os shoppings abrem em horários diferenciados, a maioria no horário especial usado aos domingos. No G1 tem a lista com o funcionamento de cada um deles. E para quem está em busca de uma programação para o Dia das Crianças, o Parque das Dunas, a Cidade da Criança e a Arena das Dunas estarão abertos com programações especiais para o público infantil. Para conferir todos os detalhes é só acessar o nosso portal, está tudo lá no g1.com.br/rn. E tem mais programação também para aproveitar o feriado no dia que é comemorado também o Dia da Criança. Tem Festival de Teatro Infantil que vai até o dia 17, começou ontem e com programação gratuita. Vamos falar ao vivo com o Geraldo Jerônimo, ele tem informações para a gente sobre a programação. Boa noite, Geraldo. Oi, Emily, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse festival começou ontem, como você bem falou, segue até o dia 17 com programação vasta aí, né, espetáculos nacionais e também regionais, de teatro, circo, música. E a gente pode citar alguns exemplos aqui de espetáculos nacionais, como os Balofofos Shows, né, oficial de São Paulo, a cidade de Bistequinha e Bochechinha aqui do Rio Grande do Norte, Pequeninos Shows e Estação dos Contos, também são espetáculos potiguares, também estarão presentes nessa programação, como a Emily falou, programação boa parte dela gratuita, mas também com a parte paga, e outros a gente pode citar outros exemplos de espetáculos como o Sol, Menino Mar, o Casamento da Dona Baratinha, entre outros. Parte dos ingressos é destinado para as crianças da rede municipal de ensino. E a outra parte fica disponibilizada uma hora antes aqui no Teatro Alberto Maranhão, onde todos os espetáculos devem acontecer aqui até o dia 17. Fechando a programação, também acontece o primeiro seminário de Arte, Cultura e Educação, tratando sobre temas do setor e também os impactos da pandemia da Covid-19, né, nessa área. E essa programação, como eu bem falei, segue até o dia 17, amanhã, terça-feira, dia 11, aqui no teatro, a partir das 3 horas da tarde, para onde voam os pássaros, né, um espetáculo regional aqui de Natal. O acesso é gratuito, como eu falei, os ingressos vão estar disponíveis aí aqui na entrada da bilheteria do Teatro Alberto Maranhão, aqui no centro, na Ribeira. E na quarta-feira especial, né, dia 12, dia das crianças, dia 12 de outubro, o acesso é pago, mas tem a programação aí a partir das 4 horas da tarde com o Dani e os Pequeninos, o show e estação de contos, né, também um espetáculo regional. Emily, a programação completa está disponível no nosso portal G1RN. Muito obrigada, viu, Geraldo Jerônimo. Que bom, né, ver o Teatro Alberto Maranhão recebendo essa programação infantil durante essa semana em que é comemorado o Dia da Criança. A gente se despede por hoje. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. A semana está só começando. Ótima semana para vocês, ótima noite. Outras notícias do estado agora mesmo no nosso portal, o G1RN. E até amanhã.